Olá a todos vocês aí que estão acompanhando a nossa programação, Assis TV Canal 23. Hoje começa o nosso programa Viver com Saúde. E mais uma vez, gente, hoje eu vou conversar com o Dr. Edelcio Shimabukuro, médico cirurgião plástico. Estava com saudade de gravar com o Dr. Edelcio e hoje nós vamos gravar um tema super interessante que é para falar sobre silicone industrializado. Qual a diferença? Tema interessante, não é, Dr. Edelcio? Sim, Muitas pessoas têm curiosidade também, né? E eu começo perguntando, doutor, qual a diferença entre o silicone industrializado e o silicone tradicional usado nas cirurgias tradicionais? Vamos lá, existe uma diferença enorme. Embora a palavra inicie com silicone, né, são produtos completamente diferentes. O silicone líquido industrial, que é o silicone aí que muitos travestis, transexuais às vezes utilizam para modelar o corpo, é esse silicone que a gente encontra nas prateleiras de supermercado, que serve para lustrar o painel do carro, que serve para passar, para dar brilho no pneu, esse silicone que é utilizado aí como produto de limpeza muitas vezes. Então, é um produto totalmente inadequado para ser injetado no corpo humano, e exatamente porque ele é muito rico em impurezas, então não é um produto feito para essa finalidade. E não bastasse as impurezas que tem nesse silicone líquido industrial, que normalmente é o que ocasiona reações de inflamação, reações de corpo estranho, reações adversas múltiplas por parte do organismo em relação ao silicone líquido industrial, ainda tem mais um problema: ele não é esterilizado, ou seja, muitas vezes ele tem lá no meio muitas bactérias e outros micro-organismos que podem depois levar a uma grave infecção no corpo humano. Já o silicone utilizado em cirurgia plástica, que é o chamado silicone grau médico, esse silicone já é um silicone purificado, tem toda uma tecnologia para ser biocompatível, ou seja, ele não faz mal para o corpo humano, nem para a pele e nem para os tecidos moles internos do corpo. Então é um silicone bem seguro e é um silicone que vem totalmente esterilizado, ou seja, não tem bactéria, não tem micro-organismos. Então é outra coisa tá fazendo uso de um silicone grau médico comparado ao silicone líquido industrial. Sim, bom, o doutor até comentou sobre algumas reações que o corpo tem quando se é utilizado o silicone inadequado. Mas quais são alguns riscos mais graves, doutor? Então, o usuário desse tipo de linhagem de tratamento, ele pode correr desde um simples risco mais banal, como um inchaço inicial, um processo inflamatório que regride sozinho e depois tudo ok, até casos mais graves onde ele pode perder a vida, por exemplo. A hora que você está fazendo uma injeção de silicone líquido industrial, você não está visualizando exatamente onde você está injetando lá. Se acidentalmente você injeta dentro de um vaso sanguíneo, isso pode provocar uma embolia, que pode levar até a uma morte da pessoa. Esse produto também, por ele ser muito impuro, ele traz uma reação do organismo inflamatória muito grande, sempre é acompanhado inicialmente de muito inchaço, vermelhidão, calor local, extremamente dolorido a aplicação disso. Então essas reações inflamatórias típicas do silicone líquido industrial causam muito desconforto e é muito frequente a pessoa ir parar às vezes no pronto-socorro, né, procurar um hospital em função dessas reações. E quando não, esse silicone líquido industrial também está contaminado por bactérias e alguns dias depois da aplicação a pessoa começa a desenvolver um quadro de infecção que pode inclusive se alastrar pelo corpo, e se isso não for tratado a tempo, pode até levar a pessoa à morte por uma infecção generalizada. Então realmente
Pode ser desde uma consequência banal como um inchaçozinho até uma consequência mais dramática como a perda da vida. Sim, doutor, e existe tratamento caso aconteça da pessoa passar por uma infecção generalizada ou alguma coisa até mais simples, mas existe tratamento que dá para ser reversível? Então, existem algumas coisas que são reversíveis e outras coisas irreversíveis ou que deixam sequelas, né? Então, quando chega a pessoa que fez uma injeção de silicone líquido industrial lá com o objetivo de tentar modelar o corpo, num pronto-socorro, num hospital, a primeira conduta dos médicos é já imediatamente iniciar um antibiótico, né? Porque há sempre a grande probabilidade da pessoa estar infectada lá com bactérias e então de imediato os médicos iniciam um tratamento com antibióticos. Também já de imediato iniciam injeções de anti-inflamatórios, exatamente para tentar conter aquele inchaço, aquela vermelhidão, aquele calor local que é o processo que causa muito desconforto para a pessoa. E como uma complicação aí que causa muita dor, analgésicos. Então é um tratamento meio que sintomático. Para dor, faz o analgésico, para as reações inflamatórias o anti-inflamatório e já apostando que existe bactéria naquele produto, já se entra com o antibiótico. Quando o organismo responde bem, ou seja, esse pool de medicamentos consegue conter toda a reação e conter o crescimento bacteriano, a evolução pode ser boa e a pessoa, alguns dias depois, está tendo alta hospitalar sem maiores danos. Mas quando essa infecção acaba não sendo controlada pelos antibióticos ou de repente a complicação é porque houve um entupimento de um vaso sanguíneo ou a injeção foi em grandes quantidades que leva inclusive ao que a gente chama de necrose, ou seja, a morte do tecido da região que foi injetado esse silicone, aí a coisa fica mais dramática porque às vezes a pessoa é obrigada a ir parar num centro cirúrgico, numa mesa de cirurgia para sofrer um debridamento, onde os médicos, numa tentativa heróica, tentam remover esse silicone líquido industrial. É impossível remover isso na totalidade, então remove-se lá o que se consegue e quando chega nesse extremo, com certeza, se a pessoa sair viva disso, ela ganha sequelas irreparáveis, que são grandes deformações corporais, cicatrizes inestéticas, às vezes tem que se fazer enxertos de pele e acaba ficando realmente com uma aparência que o objetivo inicial da aplicação do silicone é ficar com uma aparência bela, de repente a pessoa fica toda deformada e sequelada em função das complicações disso. Era a próxima pergunta que eu ia falar, era sobre isso, se a pessoa volta a viver normal. Então quer dizer que se ela conseguir, né, doutora? A gente vê muitos casos hoje em dia nos telejornais de algumas pessoas que acabam querendo em busca da beleza mais barata, acaba quase acabando com a vida e quando não, sai com sequelas que vão pro resto da vida, né? Sim, sequelas irreparáveis. Então a pessoa pode dar sorte, né, de correr tudo bem, dar tudo certo, mas pode dar o azar de repente até perder a vida. Então é um tratamento extremamente arriscado também há de se diferenciar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na década de 70, 80, 90, no final do século passado, estima-se que cerca de 200 mil pessoas fizeram tratamentos de preenchimento com silicone líquido, mas não era o silicone líquido industrial utilizado aqui pelos brasileiros, né? Era o silicone purificado próprio para usar isso. Então eram alguns americanos só de baixo poder aquisitivo que acabavam fazendo a loucura de injetar um silicone líquido industrial. Mas aqui no Brasil é realmente esse silicone de prateleira de supermercado, e aí realmente a coisa ganha um grau de
periculosidade e gravidade muito maior. Sim, e falando sobre o silicone, esses utilizados em cirurgias tradicionais são totalmente seguros, né, doutor? Sim, esses silicones grau médico, que são esses silicones que tem uma tecnologia própria para ser utilizado no corpo humano, eles são totalmente seguros. Então eles são, como eu falei, são biocompatíveis, eles não despertam nenhuma reação por parte do organismo, então eles podem ser utilizados com segurança. O que praticamente já está em desuso a nível mundial é utilizar mesmo esse silicone grau médico na sua forma líquida, né, para fazer preenchimentos. Então hoje, por exemplo, utiliza-se muito esse tratamento de preenchimento facial, por exemplo. Então vai a pessoa lá que está com um bigode chinês, um lábio meio murcho, e aí aplica uma substância para preencher, né? Há 20 ou 30 anos atrás utilizava-se muito o silicone médico, né, para essa finalidade, mas hoje em dia é uma coisa que praticamente está em desuso, a maioria dos países até proíbem. Por quê? O silicone nessa forma líquida, ele pode sofrer uma migração. O que é isso? Ele pode se deslocar com o tempo. Então você aplica ele aqui na maçã do rosto, alguns anos depois ele vai migrando e vem parar aqui na parte de baixo aqui da mandíbula, né? E acaba provocando uma alteração da forma do rosto. Se você aplicar no bumbum, com o tempo a tendência dele é ir migrando por ação da gravidade e vai parar lá na tua canela. E aí aquilo que era uma bunda redondinha vira uma canela de marinheiro Popeye. E quando isso ocorre, é uma situação que ainda não existe tratamento na medicina, né? A pessoa literalmente fica deformada e não há o que fazer. Então hoje esse silicone utilizado em cirurgia plástica não é mais na forma líquida, ele tem um elastômero, que é literalmente uma bolsa, e dentro tem um silicone na forma de gel, que é um silicone que, mesmo que essa bolsa se rompa, não vaza nada de dentro, porque nem líquido dentro mais tem. É silicone na forma de gel, um gel que chama gel coesivo. Então, por exemplo, as próteses de silicone para uso nas mamas, hoje, se a pessoa sofrer um capotamento de carro, pode acontecer dessa prótese se romper, mas o recheio que está lá no interior dessa prótese de silicone, ela não extravasa, ela não vaza, mesmo que a prótese se romper, mesmo que a prótese estourar. Então ela é totalmente segura, né? E não desperta nenhuma reação do organismo. Então não tem nenhuma comparação o silicone líquido industrial com as próteses de silicone atualmente utilizadas na cirurgia plástica. Sim, por isso que é importante as pessoas sempre tomarem muito cuidado quando pensarem em fazer uma cirurgia plástica e nunca pensar em economizar em relação a isso, né? E eu gostaria, doutor, antes de a gente finalizar esse nosso tema de hoje, que o doutor deixasse uma dica para as pessoas que pensam em fazer uma cirurgia plástica e principalmente para aquelas que já pensaram, porque às vezes a gente pode não conhecer, mas um amigo ou outro pode conhecer uma outra pessoa que já pensou em fazer o uso de silicones industrializados. Ainda mais aqui no interior, muitas pessoas, antigamente fazia-se muito, né? Existem casos até de pessoas que já fizeram uso e se salvaram, mas são raros, né? Sim. Bom, na realidade existe uma grande razão por esse tipo de tratamento ainda se perpetuar, né? Eu tenho certeza que aquele travesti que opta por fazer uma injeção de silicone industrial, talvez ele preferisse ir até um cirurgião plástico e colocar uma prótese de silicone do bumbum segura, né? Mas por que esse tratamento ainda continua sendo realizado? O silicone industrial, ele tem um baixo custo, né? Então é um tratamento acessível às pessoas que não têm condições financeiras. Enquanto 1 litro de silicone industrial, silicone líquido industrial, você consegue comprar aí por cerca de R$200, né? E essas pessoas leigas que
saem aplicando silicone nos outros aí, cobram aí, sei lá, R$200 também. Então você consegue fazer um tratamento desses desembolsando R$400. Vamos trazer para a realidade da cirurgia plástica. Em contrapartida, quanto custaria para colocar um silicone no bumbum através da cirurgia plástica? Só a prótese, só o parzinho de prótese que coloca lá no interior das nádegas, hoje está custando em torno de R$2.500. Só as próteses, né? Aí, se a gente somar a esse custo mais a equipe médica, né? Cirurgião, médico anestesista, instrumentador, auxiliar, e somar mais a isso o custo do hospital, né? Porque você tem que fazer isso dentro de um hospital, num centro cirúrgico, a estimativa de uma cirurgia dessas, somada a todas essas despesas, não sai por menos de R$20.000, né? Então, R$20.000 versus R$400, né? Não é todo mundo que dispõe de R$20.000 para deixar o bumbum mais redondinho, mais empinadinho, mais durinho, né? E aí as pessoas se arriscam por R$400 a injetar o silicone líquido industrial, né? Mas conselho de amigo, né? Não faça isso, não caia nessa tentação, porque é extremamente perigoso, arriscado, inclusive podendo trazer risco à vida. Então, com certeza não vale a pena correr esse risco. Exatamente, é muito melhor ter a vida, né, e uma outra oportunidade, colocar um silicone que seja totalmente seguro, porque afinal existem médicos hoje para isso, para cuidar da estética, mas principalmente da saúde, né, doutor? Sim, com certeza. Bom, é isso. Eu quero agradecer ao Dr. Edelcio por mais essa entrevista de hoje, um assunto super interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, viu, doutor? E até o nosso próximo programa. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para discutir outros temas. Com certeza. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem qualquer dica também aqui do Hospital Fontana, fiquem ligados nas redes sociais, estão aqui no rodapé do vídeo, e todas as novidades também aqui no nosso programa Viver com Saúde. Fique sempre ligado aqui na nossa programação. E até o nosso próximo programa.